Entre 1945 e 1953, Iosif Stalin transformou seu poder em um culto pessoal absoluto. Eliminou inimigos reais e imaginários, desenhou purgas secretas, deportações massivas e perseguições étnicas. Enquanto sua saúde se deteriorava em silêncio, a paranoia crescia no mesmo ritmo que seu isolamento. Espiava seus próprios ministros, temia ser envenenado e chegou a encarcerar seus próprios médicos. O Estado soviético se converteu em uma projeção de sua mente enferma. Em 1º de março de 1953, o ditador colapsou sozinho em sua residência. Durante 4 dias, seu entorno duvidou em atuar. A medicina chegou tarde. A política, ainda mais. Sua agonia revelou o vazio que deixava um regime construído sobre o medo. Stalin morreu, mas sua sombra permaneceu. Um funeral monumental, uma luta de poder feroz e uma purga inversa selaram seu final. 8 anos depois, seria enterrado de novo, não com terra, senão com silêncio. Quem deixou morrer a Stalin? Como foi utilizado seu cadáver como ferramenta política? E por que o Estado que ele mesmo criou decidiu apagá-lo de sua própria história? Stalin, últimos anos de comando e terror. Nos anos posteriores à vitória sobre a Alemanha nazista, Iosif Stalin havia se convertido em uma sombra de si mesmo. O homem que havia dirigido a resistência soviética contra Hitler agora lutava contra um inimigo que não podia purgar nem intimidar: seu próprio corpo. Após o desfile da vitória de junho de 1945, sofreu um derrame cerebral menor que deixou sequelas permanentes, tremores no braço esquerdo e episódios de desorientação temporal. Os informes médicos confidenciais revelavam uma realidade alarmante. A pressão arterial oscilava constantemente por acima dos 200 sobre 100 milímetros de mercúrio, enquanto a arteriosclerose havia endurecido suas artérias cerebrais e coronárias. O ventrículo esquerdo de seu coração se havia hipertrofiado perigosamente. Fumava 30 cigarros diários, rejeitava qualquer exercício físico e mantinha horários noturnos que alteravam completamente seus ritmos biológicos. As jornadas de trabalho se estendiam mais de 12 horas, intercaladas com sessões de bebida que podiam se prolongar até o amanhecer. A deterioração física coincidia com uma transformação do exercício do poder. A Dacha de Kuntsevo havia substituído o Kremlin como o verdadeiro centro neurálgico do Estado soviético. Esta residência fortificada havia se convertido em uma prisão dourada desde a qual Stalin controlava cada aspecto da vida soviética. As decisões reais se tomavam durante jantares que começavam perto da meia-noite e se estendiam até o amanhecer, com os membros-chave do Politburo: Lavrenti Beria, Georgy Malenkov, Nikita Khrushchev e Nikolai Bulganin. Estes homens viviam em tensão permanente, conscientes de que uma palavra incorreta podia ser interpretada como traição. Stalin desfrutava manter esta atmosfera de incerteza, repetindo frases como: "Sem mim, vocês seriam devorados como coelhos pelos imperialistas", enquanto observava as reações de seus subordinados. A paranoia que havia caracterizado toda sua carreira política alcançou novas dimensões nestes anos finais. Entre 1945 e 1946, Stalin organizou pessoalmente a perseguição de mais de 2 milhões de cidadãos soviéticos retornados da frente ou dos campos de trabalho alemães, sob suspeita de haver sido contaminados ideologicamente. A seu regresso, dezenas de milhares de prisioneiros de guerra soviéticos foram presos, julgados como traidores e enviados diretamente a campos do Gulag. A ordem foi emitida como diretiva secreta do NKVD e assinada por Stalin em junho de 1945. Esse mesmo ano, ordenou a deportação completa das populações chechena, ingush, tártara da Crimeia e mesquetia georgiana, acusadas de colaborar com os nazistas. Mais de 1 milhão de pessoas foram trasladadas em trens de gado para a Ásia Central em operações militares que causaram dezenas de milhares de mortes por fome, frio ou asfixia. A deportação dos tártaros da Crimeia, executada em só 3 dias, deixou aldeias vazias que foram repovoadas artificialmente por eslavos. Em 1947, Stalin proibiu todas as organizações caritativas estrangeiras na URSS, incluindo a Cruz Vermelha, e ordenou confiscar os suprimentos de alimentos enviados pelas Nações Unidas às regiões devastadas pela guerra.
Esse mesmo ano, proibiu toda correspondência direta com familiares no estrangeiro, endurecendo ainda mais o isolamento informativo dos cidadãos soviéticos. Sob suas ordens, o bloco soviético também executou a famosa Operação Vístula na Polônia, um plano de limpeza étnica contra minorias ucranianas suspeitas de simpatizar com nacionalistas armados. Mais de 140 mil pessoas foram expulsas de seus lares e realocadas forçosamente em zonas industriais. Stalin aprovou o plano diretamente em reunião com os líderes do Partido Operário Unificado Polonês. Durante a crise de Berlim de 1948, Stalin ordenou pessoalmente o bloqueio terrestre da cidade para asfixiar o setor ocidental. Durante 11 meses, só os aviões aliados impediram a inanição de mais de 2 milhões de berlinenses. Stalin proibiu qualquer tentativa soviética de derrubar os aviões ocidentais por temor a uma guerra direta, mas autorizou sabotagens locais e detenções massivas de simpatizantes pró-ocidentais dentro do setor soviético. Na Europa Oriental, Stalin impôs governos satélites por meio de golpes de Estado dirigidos desde Moscou. Na Tchecoslováquia, seu embaixador em Praga supervisionou a tomada do poder em 1948, após o golpe de fevereiro, que culminou com o suicídio forçado do ministro democrata Jan Masaryk, cujo cadáver apareceu sob uma janela do Ministério de Assuntos Exteriores. Na Hungria, o comunista Matyas Rákosi instaurou um regime de terror com campos de reeducação e purgas políticas, replicando o modelo soviético ao pé da letra. Na Alemanha Oriental, os serviços de inteligência soviéticos, sob sua supervisão direta, criaram campos especiais para represálias contra presumidos nazistas, dissidentes ou qualquer pessoa com vínculos com o Ocidente. O campo de Sachsenhausen, convertido em Campo Especial número 7, albergou até 60 mil pessoas em condições extremas, das quais morreram ao menos 12 mil por inanição ou doenças entre 1945 e 1950. A nível nuclear, Stalin iniciou uma corrida secreta para desenvolver a bomba atômica mediante a espionagem direta aos Estados Unidos. Ordenou que o projeto soviético se baseasse nos planos roubados do Projeto Manhattan pelos agentes Klaus Fuchs e Theodor Hall. O desenvolvimento da arma se realizou sob comando de Lavrenti Beria, com um sistema de trabalho escravo. Prisioneiros do Gulag escavavam túneis e construíam laboratórios sob vigilância militar. O primeiro ensaio nuclear soviético, em agosto de 1949, foi apresentado a Stalin em um jantar privado com a frase: "Estamos ao nível dos americanos." Vyacheslav Molotov havia sido gradualmente marginalizado depois que Stalin ordenara o arresto de sua esposa judia em 1949. A mulher foi acusada de manter vínculos com organizações sionistas e enviada ao exílio interno, enquanto seu marido se via obrigado a servir 2 jantares cada noite, um para ele e outro vazio, como lembrete silencioso de sua ausência. O ponto culminante desta paranoia chegou com a fabricação da Conspiração dos Médicos em outubro de 1952. Stalin ordenou o arresto de 9 médicos do Kremlin, a maioria judeus, acusando-os de participar em um complô para assassinar os líderes soviéticos mediante diagnósticos falsos. Os doutores foram submetidos a torturas sistemáticas na Lubyanka, privação de sono, isolamento prolongado e violência física para extrair confissões que implicassem supostas redes de espionagem sionista. Os planos secretos contemplavam a deportação massiva da população judia soviética para campos de trabalho na Sibéria. Só a morte do ditador impediria a implementação desta operação, que haveria afetado centenas de milhares de cidadãos soviéticos. A saúde mental mostrava sinais evidentes de deterioração. Os episódios de insônia haviam se tornado crônicos, alternando com períodos de sonolência diurna de até 14 horas. Seus assistentes registravam episódios de agressividade verbal, seguidos por momentos de confusão nos quais parecia não reconhecer colaboradores próximos. Durante os últimos 3 anos, Stalin havia reduzido drasticamente suas aparições públicas. Entre 1949 e 1953, só pronunciou 3 discursos oficiais, todos lidos com dificuldade evidente. Sua última obra teórica, Problemas Econômicos do Socialismo na URSS, publicada em 1952,
mostrava incoerência argumentativa que contrastava com a claridade de seus escritos anteriores. O homem que havia dirigido a industrialização soviética e a vitória na guerra mundial mais devastadora se encontrava prisioneiro de um sistema desenhado para ser absolutamente dependente de sua vontade pessoal. O desgaste da cordura. Stalin contra sua própria sombra. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, o poder de Iosif Stalin parecia inamovível. Havia derrotado Hitler, ampliado o controle soviético sobre a Europa Oriental e consolidado um culto à personalidade sem comparação. Mas enquanto o mundo exterior o venerava ou temia, algo mais profundo começava a corroer sua figura. Uma paranoia crescente, silenciosa e devastadora. Durante seus últimos anos, o ditador não só suspeitava dos inimigos do Estado, senão também de seus próprios aliados, médicos, cozinheiros e até das paredes de sua residência. Era o princípio do fim, o momento em que o poder absoluto se converteu em um espelho deformante de sua loucura. Em 1946, quando a URSS ainda celebrava sua vitória, Stalin ordenou uma série de medidas que marcaram o início de seu isolamento paranoico. O primeiro destes gestos foi o desenho de um sistema de vigilância interna que ia além do aparato de inteligência tradicional. Mandou instalar microfones nos apartamentos de seus próprios ministros, membros do Politburo e generais do Exército Vermelho. As chamadas kvartiry, moradias cuidadosamente escolhidas pelo MGB, serviam como armadilhas auditivas onde se gravavam conversações privadas para ser analisadas em informes secretos que chegavam diretamente à Béria e às vezes ao próprio Stalin. Ninguém estava a salvo, nem sequer os mais leais. Ao mesmo tempo, o ditador multiplicou suas medidas de segurança pessoal. Mudava de quarto cada noite, usava múltiplos duplos e fazia que sua comida passasse por vários cozinheiros e provadores antes de tocar seu prato. Dormia pouco e de forma intermitente. Se alguma sombra aparecia na cortina de sua dacha em Kuntsevo, se levantava armado. Inclusive, seu motorista devia estacionar o veículo em lugares distintos cada dia para não estabelecer rotinas. Este comportamento não era simples cautela. Era o reflexo de uma mente que já não confiava em nada nem em ninguém. Em 1947, a fome voltou a golpear o interior da União Soviética. Uma seca arrasou com as colheitas do sul, afetando especialmente a Ucrânia e a Moldávia. A população, ainda debilitada pelos estragos da guerra, começou a morrer por milhares. Mas Stalin, em vez de redirigir os recursos do Estado para o socorro interno, optou por seguir exportando grão aos países do bloco socialista que recém começavam a formar parte do Cominform. A lógica era clara. Alimentar os novos regimes comunistas aliados era mais importante que salvar os próprios camponeses soviéticos. Esta decisão gerou entre 1 e 1,5 milhão de mortes silenciosas, nunca reconhecidas oficialmente. Esse mesmo ano, Stalin fundou o Cominform, uma estrutura de controle ideológico sobre os partidos comunistas da Europa Oriental. A mensagem era inequívoca. Moscou ditava a linha e qualquer desvio seria castigado. Não passou muito tempo antes que essa ameaça se fizesse realidade. Em 1948, o Marechal Tito, líder comunista da Iugoslávia, se atreveu a desobedecer às ordens do Kremlin. Rejeitou a subordinação total e defendeu uma via independente para o socialismo. A reação de Stalin foi brutal. O expulsou do Cominform, o declarou traidor e organizou uma série de tentativas de assassinato que fracassaram uma após outra. A Iugoslávia resistiu. Pela primeira vez, o poder de Stalin havia sido desafiado com êxito. O golpe a seu ego foi monumental. No plano interno, a desconfiança escalava a níveis nunca antes vistos. Em 1951, Viktor Abakumov, chefe do Ministério de Segurança do Estado, MGB, foi preso por ordem direta de Stalin. Se lhe acusou de encobrir uma conspiração sionista que, segundo a lógica do ditador, já havia se infiltrado nas estruturas médicas do Kremlin. Abakumov foi torturado durante meses e executado em segredo. A purga alcançava agora o aparato de segurança que ele mesmo havia criado. Foi um aviso para todos, nem os guardiões estavam seguros. Esse mesmo ano, Stalin proibiu qualquer menção oficial a seu estado de saúde. Médicos, assistentes e inclusive secretários pessoais tinham proibido sugerir que o líder supremo pudesse estar doente.
As receitas médicas eram censuradas e os históricos clínicos destruídos. Aos médicos que se atreviam a advertir sobre sua pressão arterial ou sua insuficiência cardíaca se lhes abria uma pasta de vigilância. O silêncio era lei e o medo, seu executor. A cúspide do delírio chegou em 1952 com a chamada Conspiração dos Médicos. Stalin ordenou o arresto de 9 médicos do Kremlin, a maioria de origem judia, acusando-os de assassinar altos dirigentes soviéticos mediante diagnósticos falsos. Entre eles estava o cardiologista Vladimir Vinogradov, um dos poucos especialistas que havia tratado Stalin durante anos. Foi torturado e morreu na prisão antes de ser julgado. A investigação, orquestrada pelo MGB, contemplava inclusive a deportação massiva da população judia soviética a campos na Sibéria. O plano só foi detido pela morte do próprio Stalin meses depois. Enquanto tudo isso ocorria, o ditador preparava uma última purga. Havia começado a recopilar expedientes secretos contra 3 figuras históricas da Revolução: Vyacheslav Molotov, Lazar Kaganovich e Anastas Mikoyan. Velhos camaradas, antigos colaboradores, todos estavam a ponto de ser eliminados. As provas eram fabricadas, os cargos falsos. Só se necessitava uma ordem final. Mas a morte chegou antes. Este não foi o desenlace de um estadista retirado nem de um líder em transição. Foi o colapso de um homem preso em seus próprios demônios. Em seus últimos anos, Stalin converteu o Estado em um espelho de sua mente, paranoico, imprevisível, hostil consigo mesmo. O partido vivia na sombra de seus ataques noturnos. Os cidadãos, sob a ameaça constante de ser denunciados por delatar doenças ou piadas mal contadas, e seu círculo íntimo, reduzido a convidados silenciosos que comiam sem falar, riam sem alegria e aplaudiam sem saber se veriam a luz do dia seguinte. Em Kuntsevo, sua fortaleza isolada, as luzes se acendiam a horas impossíveis. O homem mais poderoso do planeta passava noites inteiras deambulando só por corredores vazios, mudando de dormitório, ouvindo vozes que ninguém mais escutava. Porque, ao final, Stalin já não governava a União Soviética, governava contra ela e, sobretudo, contra si mesmo. O colapso, do brinde ao silêncio. A noite de 28 de fevereiro de 1953 começou como tantas outras na Dacha de Kuntsevo. Stalin havia convocado seu círculo íntimo para uma de suas características veladas noturnas. Os guardas receberam ordens habituais. Ninguém entrava ou saía sem autorização expressa. As comunicações permaneciam cortadas e o nível de alerta se mantinha ao máximo. Beria chegou às 9, seguido por Malenkov, Khrushchev e Bulganin. Os 4 conheciam o protocolo: mostrar deferência absoluta, evitar comentários que pudessem ser mal interpretados e prolongar a velada até que o anfitrião decidisse terminá-la. O jantar transcorreu com normalidade aparente. Se serviram pratos georgianos, acompanhados por vinho tinto e vodka de alta graduação. Stalin parecia de bom humor, relatando anedotas de sua juventude e fazendo comentários sarcásticos sobre funcionários ausentes. Bebeu mais que o habitual, alternando copos de vinho com copos de vodka. A comida se prolongou até meia-noite, momento em que ordenou a projeção de um filme soviético em sua sala de cinema privada. Durante a projeção, Stalin permaneceu inusualmente silencioso. Sua respiração havia se tornado mais pesada e ocasionalmente fechava os olhos por períodos prolongados, ainda que despertasse imediatamente se alguém se movesse. O filme terminou perto das 3 da madrugada, mas insistiu em continuar a reunião em seu escritório. Ali serviu uma nova rodada de bebidas e começou uma dissertação confusa sobre a situação internacional, misturando referências históricas com planos futuros que careciam de coerência lógica. Para as 4h30 do 1º de março, finalmente deu por terminada a reunião. Se levantou com certa dificuldade, mas caminhou sem ajuda até o vestíbulo para despedir seus convidados, seguindo um ritual que nunca havia abandonado. Khrushchev recordaria que Stalin parecia de excelente humor durante esses últimos minutos, brincando e dirigindo-se a ele pelo diminutivo ucraniano Mikola, algo que fazia unicamente quando se sentia relaxado. Uma vez só, se dirigiu a seu dormitório seguindo sua rotina habitual. Se pôs uma camisa de pijama branca e calças folgadas. Antes de se deitar, revisou alguns documentos e bebeu um copo de água mineral.
Suas últimas ações conscientes incluíram a leitura de um informe sobre produção industrial e a assinatura de 2 decretos menores. Perto das 5 da madrugada, apagou a luz e se deitou. O silêncio que seguiu seria absoluto e prolongado. Durante todo o 1º de março, nenhum som emergiu do quarto. Os criados seguiram suas instruções, prepararam as comidas e as deixaram em frente à porta, mas estas permaneceram intactas. O café da manhã, almoço e jantar se acumularam sem que ninguém se atrevesse a verificar o estado do ocupante. Os guardas mantiveram suas posições sem detectar anomalias. O sistema de segurança registrava movimento só nas áreas exteriores, enquanto que os sensores internos permaneciam inativos. A Dasha havia se convertido em uma fortaleza silenciosa, onde o homem mais poderoso da União Soviética jazia inconsciente e indefeso. A disciplina férrea do pessoal prolongou a agonia. Maria Tikhonovna, a governanta, sentiu inquietude crescente, mas não se atreveu a atuar sem ordens explícitas. O medo de despertar a ira do ditador havia criado um protocolo de não intervenção que agora se convertia em uma sentença de morte. Para as 10 da noite do 1º de março, a preocupação havia se tornado insustentável. Maria Tikhonovna consultou com o guarda Starostin sobre a conveniência de verificar o estado de Stalin. Depois de uma discussão sussurrada que se prolongou durante 1 hora, decidiram atuar. A descoberta foi devastadora. Ao abrir a porta com uma chave auxiliar, encontraram Stalin estendido no chão, inconsciente e com sinais evidentes de perda total do controle corporal. Sua respiração era laboriosa e irregular, seus olhos permaneciam semicerrados sem responder a estímulos, e uma mancha de urina havia encharcado suas roupas e o chão. O homem que havia aterrorizado uma nação inteira jazia indefeso como uma criança, vítima de seu próprio corpo e de um sistema que havia desenhado para funcionar exclusivamente através de sua vontade pessoal. Ao ditame silenciado, 4 dias sob o medo absoluto. O achado de Stalin inconsciente desencadeou uma reação que revelou as contradições fundamentais do sistema soviético. Maria Tikhonovna e o guarda Starostin, depois de verificar que ainda respirava, ainda que com grande dificuldade, se enfrentaram a um dilema institucional sem precedentes. As ordens eram claras, não incomodá-lo sob nenhuma circunstância, mas era evidente que sua vida pendia de um fio. Com extremo cuidado, trasladaram o corpo inerte a um sofá da sala de jantar contígua, cobrindo-o com uma manta georgiana. Sua respiração seguia sendo irregular, alternando períodos de apneia com episódios de hiperventilação que faziam temer um colapso respiratório completo. O protocolo exigia contatar imediatamente com o Ministério de Segurança do Estado, não com os serviços médicos. A chamada foi dirigida a Lavrenti Beria, quem recebeu a notificação para as 2 da madrugada do 2 de março. A reação de Beria foi calculadamente pausada. Em lugar de ordenar a mobilização imediata de equipes médicas, decidiu-se dirigir a Dasha acompanhado unicamente por Georgy Malenkov. Ambos chegaram perto das 4 da madrugada e examinaram pessoalmente Stalin. O encontraram inconsciente, com respiração laboriosa, pulso débil e irregular, e sintomas evidentes de perda do controle neurológico. No entanto, sua decisão foi esperar até o amanhecer antes de solicitar assistência médica. Esta demora de várias horas foi objeto de especulação intensa. Alguns testemunhos sugerem que Beria e Malenkov temiam as consequências de atuar precipitadamente se Stalin conseguisse se recuperar. Outros apontam a cálculos políticos, a possibilidade de que a incapacitação do ditador oferecesse uma oportunidade única para reorganizar a estrutura de poder soviética. Quando finalmente se autorizou a intervenção médica, surgiu um problema adicional. A maioria dos especialistas mais competentes havia sido presa como parte da conspiração dos médicos. Os facultativos disponíveis eram profissionais de segunda linha, muitos aterrorizados pela possibilidade de ser acusados de negligência se Stalin não se recuperasse. A equipe médica que chegou a Kuntsevo estava composta pelo Dr. Lukomsky, o Dr. Vasilenko e 3 clínicos gerais, cuja experiência em neurologia de emergência era limitada. O exame inicial revelou um quadro clínico devastador.
pressão arterial de 210 sobre 120 milímetros de mercúrio, pulso de 72 a 78 batimentos por minuto, hemiplegia completa do lado direito, anisocoria marcada com a pupila esquerda dilatada e fixa, respiração de Cheyne-Stokes, ausência de reflexos e incontinência completa. O diagnóstico foi inequívoco: hemorragia cerebral massiva com prognóstico irreversível. Os tratamentos refletiram as limitações da medicina soviética de 1953 e o terror dos médicos a ser culpabilizados. Se colocaram 8 sanguessugas atrás das orelhas e no pescoço, seguindo uma prática tradicional para reduzir a pressão intracraniana. Se administraram medicamentos hipotensores por via retal, dado que havia perdido a capacidade de deglutição. Compressas frias foram aplicadas para controlar a temperatura e prevenir convulsões. Durante as seguintes 72 horas, o estado piorou progressivamente. Desenvolveu febre de 39 graus, episódios de vômito sanguinolento, edema em extremidades e coloração cianótica que revelava insuficiência respiratória crescente. Os médicos se limitaram a cuidados paliativos, conscientes de que qualquer intervenção agressiva podia ser interpretada como assassinato. Paralelamente, se desenvolvia uma complexa dança política no Kremlin. O 3 de março, o Presidium emitiu seu primeiro comunicado oficial, informando que Stalin sofria de uma grave hemorragia cerebral que comprometia funções vitais importantes. A linguagem cuidadosamente ambígua evitava tanto o otimismo como o pessimismo, permitindo aos líderes manter abertas múltiplas opções estratégicas. Durante estes dias críticos, Beria desenvolveu atividade febril. Reorganizou os serviços de segurança, mobilizou unidades do MVD em posições estratégicas de Moscou e manteve reuniões privadas com comandantes militares-chave. Seu comportamento alternava entre aparente preocupação e episódios de euforia mal disfarçada. Molotov recordaria que Beria havia comentado em privado que havia libertado todos de um grande peso. A agonia se prolongou exatamente 96 horas desde o colapso inicial. Durante a tarde do 5 de março, sua respiração se tornou cada vez mais irregular, com períodos de apneia de até 2 minutos. Sua temperatura corporal começou a descender, enquanto que a pressão arterial caiu para níveis incompatíveis com a vida. Às 21 horas e 50 minutos do 5 de março de 1953, o pulso se deteve definitivamente. A autópsia confirmou hemorragia cerebral massiva no hemisfério esquerdo, com ruptura de uma artéria perfurante do tálamo. O exame revelou arteriosclerose severa, hipertrofia ventricular esquerda extrema e múltiplos microinfartos prévios. O coração pesava 580 gramas, quase 200 acima do peso normal. Os achados descartaram definitivamente qualquer teoria de envenenamento. Stalin havia morrido vítima das doenças cardiovasculares que havia ignorado durante décadas. Ao funeral do regime, uma cidade sob os cadáveres. A morte de Stalin às 21 horas e 50 minutos do 5 de março desencadeou uma operação logística sem precedentes. Antes que transcorresse uma hora, o corpo havia sido trasladado para uma instalação médica secreta em Moscou, onde uma equipe de especialistas começou o processo de embalsamamento. A técnica seguiu os protocolos desenvolvidos para Lenin: injeções arteriais de formalina, tratamento facial com ácido carmínico e aplicação de glicerina para prevenir a desidratação. O Dr. Boris Zbarsky, veterano embalsamador que havia participado na conservação de Lenin, supervisionou cada fase do procedimento. Sua equipe trabalhou 12 horas contínuas para conseguir uma aparência que transmitisse serenidade, ocultando as marcas do sofrimento. O bigode característico foi cuidadosamente penteado, suas mãos posicionadas cruzadas sobre o peito, e seu rosto adquiriu uma expressão de calma que contrastava com a agonia de suas últimas horas. Se aplicaram camadas adicionais de maquiagem devido a leves sinais de decomposição detectados no dia seguinte, provocados por uma falha parcial do sistema de refrigeração. O caixão era uma peça excepcional, mogno polido com ferragens de bronze dourado, forrado interiormente com seda branca, com sistema de ventilação que manteria a temperatura constante durante a exposição pública. Ao longo do processo, agentes do MGB custodiavam a instalação, temendo possíveis atos de sabotagem, inclusive na morte.
O Salão das Colunas do Palácio dos Sindicatos foi transformado em um santuário temporal. Suas colunas de mármore branco foram cobertas com tecidos negros e vermelhos, enquanto que arranjos florais massivos criaram um perímetro cerimonial. Milhares de cravos vermelhos, rosas brancas e coroas oficiais das 15 repúblicas soviéticas transformaram o ambiente em um jardim fúnebre monumental. A iluminação foi desenhada com precisão teatral. Focos dirigidos para o rosto o mantinham claramente visível, enquanto que uma luz dourada difusa envolvia o catafalco. A temperatura se manteve a 12 graus centígrados, com umidade controlada para evitar alterações na conservação do cadáver. 4 guardas do Exército Vermelho se posicionaram nas esquinas, revezando-se cada 30 minutos em cerimônia silenciosa de precisão militar. Desde a manhã do 6 até a noite do 9 de março, uma procissão humana interminável desfilou pelo salão. As autoridades calcularam que mais de 1 milhão de pessoas participaram na homenagem, criando filas que se estendiam por quilômetros. O dispositivo de segurança incluiu mais de 5 mil efetivos distribuídos em círculos concêntricos. A gestão das multidões revelou contradições do sistema stalinista, inclusive na morte do ditador. As autoridades haviam subestimado a resposta popular, criando engarrafamentos humanos letais. O 7 de março, uma avalanche na interseção de Trubnaya e Kuznetsky Most produziu uma tragédia considerável. As tropas fecharam várias artérias simultaneamente, criando um efeito funil que concentrou milhares em um espaço insuficiente. As condições meteorológicas agravaram a situação. Temperaturas de 8 graus abaixo de zero, neve intermitente e ventos de 40 km por hora converteram a espera em uma prova de resistência física. Quando a pressão se tornou insustentável, centenas caíram e foram esmagadas por quem as seguia, incapazes de se deter devido à pressão exercida desde atrás. Os informes oficiais minimizaram a magnitude, mencionaram 109 vítimas por acidente, mas documentos desclassificados revelaram cifras superiores. Ao menos 1.500 pessoas morreram durante os 3 dias de exposição. Os corpos foram retirados discretamente, transportados em caminhões militares para hospitais próximos e registrados como mortes por causas naturais. Testemunhos internos do MGB indicaram que se modificaram certificados de óbito para encobrir a tragédia. Em paralelo, as autoridades soviéticas ativaram protocolos de propaganda internacional. Se enviaram comunicados às embaixadas estrangeiras em Moscou, com versões cuidadosamente redigidas das homenagens. A China decretou 3 dias de luto nacional. A Coreia do Norte e o Vietnã publicaram editoriais que qualificavam Stalin como guia eterno do socialismo. No Ocidente, as reações foram mistas. Churchill ofereceu condolências diplomáticas, ainda que admitisse em privado que o mundo talvez tenha ganhado uma oportunidade para respirar. O 9 de março, a cerimônia oficial alcançou seu clímax com uma procissão que combinou elementos de liturgia ortodoxa, ritual militar e teatralidade política. O féretro foi montado sobre um carro de artilharia puxado por 4 cavalos negros prussianos. Uma escolta de 200 oficiais formou um corredor desde o palácio até a Praça Vermelha, enquanto que tanques T-34 avançavam em formação paralela. O silêncio era quase absoluto. Só se escutava o passo rítmico das botas sobre os paralelepípedos gelados e o eco dos motores dos tanques. A sequência de discursos foi cuidadosamente coreografada. Georgy Malenkov abriu com um discurso de 10 minutos que enfatizou a continuidade institucional, usando um tom medido que evitava referências emocionais excessivas. Lavrenti Beria seguiu com uma intervenção de 12 minutos de registro emocional intenso, referindo-se a Stalin como o pai vigilante da nação, refletindo sua estratégia para se posicionar como herdeiro do culto personalista. Nikita Khrushchev representou o Comitê Central com um discurso de 8 minutos que citou textos teóricos de Stalin, usando um enfoque acadêmico que lhe permitiu manter um perfil baixo enquanto avaliava as dinâmicas emergentes. Vyacheslav Molotov fechou com 5 minutos dirigidos a delegações estrangeiras, enfatizando a continuidade da política exterior soviética. A cerimônia concluiu com a descida do féretro para o mausoléu de Lenin, remodelado para acomodar 2 sarcófagos. Stalin foi colocado à direita de Lenin em uma urna de cristal com um controle climático independente.
As paredes foram revestidas com mármore negro veteado em ouro, enquanto que inscrições em cirílico dourado identificavam ambos os líderes como fundadores do Estado Soviético. A remodelação do mausoléu havia sido executada em menos de 36 horas. Se retiraram temporariamente os restos de Lenin, se reformou o nível inferior e se instalou uma câmara com refrigeração autônoma, sensores de umidade e um sistema de iluminação subterrâneo que mantinha a visibilidade constante do corpo. O 10 de março se reabriu o mausoléu ao público. Durante os 8 anos seguintes, mais de 10 milhões de pessoas visitariam a tumba compartilhada, convertendo o espaço em um lugar de peregrinação secular. O culto a Stalin continuou em forma petrificada, congelado em cristal, sustentado pela inércia do aparato propagandístico. A propaganda soviética produziu mais de 500 mil postais comemorativos, distribuídos por todo o país, mostrando Stalin rodeado de flores em um estado de paz artificial. Esta associação simbólica com Lenin seria um dos elementos mais difíceis de desmantelar durante o processo de desestalinização que começaria 3 anos depois. A morte física do ditador não significou o fim de sua presença. Sua imagem, seu corpo e seu legado foram conservados como ferramenta de controle político, inclusive desde o além. Desestalinização, apagar o homem de aço. A consolidação do poder por parte de Nikita Khrushchev apresentou um dilema fundamental: como legitimar sua liderança sem questionar os fundamentos do sistema que o havia elevado à posição suprema. A solução foi uma estratégia de desestalinização controlada que preservasse a essência do regime soviético enquanto eliminava os elementos mais extremos do culto pessoal. Este processo alcançaria seu momento culminante com um discurso que mudaria para sempre a percepção de Stalin. 25 de fevereiro de 1956, na sessão fechada do 20º Congresso do Partido Comunista, Khrushchev pronunciou o que se conheceria como o discurso secreto. A sessão se celebrou no Palácio de Congressos, ante uma audiência exclusivamente composta por delegados do partido, sem presença de meios, diplomatas estrangeiros ou gravações oficiais. O título formal era Sobre o culto à personalidade e suas consequências, mas seu conteúdo representou uma demolição sistemática do legado de Stalin. Durante mais de 4 horas, Khrushchev detalhou uma litania de crimes, erros e abusos cometidos durante as 3 décadas do poder stalinista. Baseando-se em documentos previamente classificados e testemunhos de sobreviventes, descreveu a paranoia sistemática dos últimos anos, as purgas massivas dos anos 30, os erros militares durante os primeiros meses de guerra e a fabricação de casos como a conspiração dos médicos. O impacto foi devastador para a audiência. Muitos delegados haviam vivido toda a sua carreira sob Stalin e o consideravam uma figura quase divina. O relato de seus crimes provocou reações emocionais intensas. Alguns abandonaram o salão chorando, outros sofreram colapsos nervosos, e se registraram vários suicídios nas semanas seguintes entre funcionários que se sentiram implicados. A distribuição do conteúdo foi cuidadosamente controlada. Cópias mecanografadas numeradas foram enviadas aos comitês regionais durante março e abril, com instruções específicas sobre os círculos autorizados para conhecer seu conteúdo. A leitura se realizou em sessões fechadas, criando círculos concêntricos de informação que gradualmente filtraram a mensagem para níveis inferiores do aparato partidário. No entanto, o controle absoluto resultou impossível. Cópias chegaram aos serviços de inteligência ocidentais e, em junho de 1956, o New York Times publicou uma versão completa obtida pela CIA. Esta filtração teve consequências imediatas tanto dentro do bloco soviético como nos partidos comunistas ocidentais, muitos dos quais entraram em crise profundas ao se ver obrigados a reavaliar décadas de lealdade cega a Stalin. As repercussões se estenderam rapidamente por todo o bloco socialista. Na Polônia, as revelações alimentaram movimentos de protesto que culminaram nos distúrbios de Poznań em junho de 1956. Na Hungria, a desestalinização contribuiu ao clima de liberalização que desembocaria na Revolução de Outubro, brutalmente reprimida pelas tropas soviéticas. Na China, Mao interpretou o discurso como uma traição aos princípios do socialismo, iniciando o distanciamento que levaria à ruptura sino-soviética.
O processo de eliminação simbólica de Stalin do espaço público se acelerou depois do discurso secreto. A operação mais visível foi a mudança de nome de cidades, ruas, fábricas e instituições rebatizadas em sua honra. Stalingrado, a cidade que havia resistido heroicamente ao assédio nazista, foi renomeada como Volgogrado em novembro de 1961, retomando sua designação geográfica histórica baseada no rio Volga. A decisão sobre Stalingrado ilustrou as complexidades políticas da desestalinização. A cidade havia adquirido significado mítico como símbolo da resistência soviética e a vitória sobre o fascismo. Mudar seu nome implicava o risco de ofender tanto os veteranos como a população geral, que associava o nome com o heroísmo mais que com a repressão. A solução foi gradual. Primeiro, se eliminaram as referências a Stalin de cerimônias oficiais. Logo se reduziu a proeminência do nome em documentos oficiais e finalmente se executou a mudança formal coincidindo com a retirada do corpo do mausoléu. A eliminação de estátuas e monumentos seguiu um padrão de implementação gradual. As estátuas mais proeminentes foram retiradas durante operações noturnas para evitar manifestações de protesto ou nostalgia. Em Moscou, a estátua equestre em frente ao Kremlin foi desmontada em 1958 durante uma operação que requereu o fechamento de várias ruas e equipes especializados em demolição. Em cidades menores, a eliminação foi mais discreta. As estátuas simplesmente desapareciam durante a noite, substituídas por monumentos genéricos à vitória na guerra ou ao progresso socialista. A operação mais simbolicamente significativa foi a retirada do corpo de Stalin do mausoléu de Lenin. A decisão foi adotada durante o 22º Congresso do Partido em outubro de 1961, como culminação de 5 anos de erosão gradual do culto stalinista. A justificação oficial se baseou em testemunhos de veteranos do partido que descreviam a incompatibilidade entre os métodos criminais de Stalin e a pureza revolucionária de Lenin. A exumação se executou na madrugada do 31 de outubro de 1961, sob condições de segredo absoluto. O mausoléu foi fechado ao público sob o pretexto de renovações técnicas, enquanto uma equipe especializada da guarda do Kremlin procedia à extração do sarcófago. O corpo embalsamado foi trasladado através de túneis subterrâneos até o muro do Kremlin, onde foi sepultado em um nicho anônimo junto a outros dirigentes soviéticos menores. A cerimônia de reinumação foi deliberadamente austera, em contraste absoluto com o espetáculo teatral de seu funeral 8 anos antes. Não houve discursos, flores, nem honras militares. Stalin foi enterrado como um funcionário mais do partido, sem inscrições que identificassem sua tumba nem cerimonial que recordasse seu status anterior. A única concessão a seu rango histórico foi a presença de alguns membros do Presídium, que observaram em silêncio a descida do caixão para sua ubicação final. O mausoléu foi reaberto 2 dias depois, restaurado à sua função original como santuário exclusivo de Lenin. As inscrições que mencionavam Stalin foram eliminadas, o interior redesenhado para acomodar unicamente um sarcófago e a iconografia modificada para apagar qualquer rastro de sua presença. Para os visitantes que chegaram o 2 de novembro de 1961, era como se Stalin nunca tivesse estado ali. A eliminação da presença física se acompanhou de uma revisão sistemática da historiografia oficial. Os livros de texto foram reescritos para minimizar seu papel na industrialização e a vitória na guerra, enquanto se enfatizavam as contribuições do partido como instituição coletiva. As fotografias oficiais foram retocadas para eliminar sua imagem de eventos históricos importantes, e os filmes que o mostravam como protagonista foram retirados de circulação. No entanto, a desestalinização teve limites claramente definidos. Khrushchev se cuidou de não questionar os fundamentos do sistema socialista, nem de permitir uma avaliação crítica do papel do Partido Comunista durante o período stalinista. A responsabilidade pelos crimes foi atribuída exclusivamente à personalidade desviada de Stalin e a seu círculo mais próximo, preservando a legitimidade institucional do regime. Esta seletividade na crítica permitiu manter a estabilidade do sistema enquanto se eliminavam os elementos mais extremos do culto pessoal. A liberação de arquivos seguiu princípios similares de controle e gradualismo.
Comissões especiais do partido foram autorizadas a revisar documentos do NKVD e MVD para identificar casos de repressão injustificada, mas sem acesso público aos materiais. Milhares de cidadãos receberam certificados de reabilitação que reconheciam sua inocência, mas sem compensação material nem explicações detalhadas sobre as circunstâncias de sua perseguição. O processo de desestalinização concluiu oficialmente em 1961 com a retirada do corpo do mausoléu e a adoção do novo programa do Partido Comunista, que estabelecia as bases para a construção do comunismo sem referências ao legado stalinista. No entanto, seus efeitos se prolongaram durante décadas, criando uma ambiguidade persistente na sociedade soviética sobre a avaliação do período 1924-1953. Para 1961, Stalin havia sido efetivamente apagado do paisagem simbólico da União Soviética. Suas estátuas haviam desaparecido. Seu nome havia sido eliminado de cidades e ruas, seu corpo havia sido removido do lugar de honra junto a Lenin, e seu legado havia sido reduzido a uma série de erros e desvios na construção do socialismo. O homem que havia dominado absolutamente o país mais extenso do mundo durante 3 décadas havia sido convertido em uma figura incômoda cuja memória se preservava unicamente nas cicatrizes que havia deixado na sociedade soviética. A morte brutal de Stalin havia requerido 5 dias de agonia médica, mas sua morte política e simbólica se estendeu durante 8 anos de desestalinização sistemática. Ao final, o ditador que havia temido ser esquecido ou ocultado por seus sucessores viu cumpridos seus piores pesadelos. Foi apagado da história oficial da revolução que havia dirigido, eliminado do panteão de heróis socialistas que havia contribuído a criar e reduzido a uma nota ao pé na narrativa épica da construção do comunismo soviético. Sua brutal morte física havia sido só o primeiro ato de uma destruição póstuma muito mais completa e definitiva.